19 de março de 1987. Naquele dia, no Ceará, era dia de São José, conhecido como o padroeiro das chuvas. Quando o sol se pôs e nenhuma gota caiu, os sertanejos entenderam que seria um ano de morte. Eles não sabiam que o mesmo silêncio estava acontecendo simultaneamente na Índia, na China, na África do Sul e no Egito. E que essa seca começava ali no Nordeste fazia parte de um colapso climático global. E que ao final de 3 anos, entre 30 e 50 milhões de pessoas teriam morrido. A causa era um único fenômeno, um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico que a ciência só identificaria décadas depois. Hoje, a NOAA, que é a Agência Oceânica dos Estados Unidos, aponta que há 90% de chance desse mesmo fenômeno se formar no segundo semestre de 2026. E agora com os oceanos já mais quentes do que em qualquer ponto dos últimos 100 anos. O El Niño não é nenhuma novidade. Ele se repete a cada 2 a 7 anos. A ciência aprendeu a prevê-lo com bastante precisão. O problema não é a previsão. O problema é que toda vez que o El Niño acontece, ele não parte do mesmo lugar. A cada ciclo, a temperatura base dos oceanos subia um pouco mais. O sistema climático que recebe o fenômeno está progressivamente mais carregado. É como empilhar palha seca num celeiro. O risco de incêndio cresce não porque o próximo cigarro vai ser mais forte, mas porque o ambiente ao redor ficou mais inflamável. Sabia não? Agora vai saber. O Oceano Pacífico ocupa mais de 1/3 da superfície do planeta. Ao longo do Equador, 2 sistemas trabalham em conjunto para equilibrar o calor global. Os ventos alísios sopram constantemente de leste para oeste, empurrando as águas quentes superficiais em direção à Ásia e à Austrália. Esse deslocamento cria uma diferença de nível entre as duas extremidades do Pacífico. O lado oeste fica mais alto e mais quente. O lado leste, próximo à América do Sul, fica mais frio, porque águas profundas e geladas sobem para preencher o espaço deixado pelas superficiais. Quando esse sistema funciona normalmente, o Brasil recebe chuva no norte e no nordeste. A Amazônia respira e o sul alterna seca e chuvas em ciclos previsíveis. O El Niño começa quando os ventos alísios enfraquecem. Sem esse freio, as águas quentes acumuladas no Pacífico Ocidental começam a escorrer de volta em direção à América do Sul. A temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial sobe acima do normal. Tecnicamente, acima de 0,5 graus Celsius por pelo menos 5 trimestres consecutivos. E isso parece pouco, mas esse 0,5 grau muda a posição das zonas de chuvas em escala global. A zona de convergência intertropical, que é a faixa onde os ventos dos 2 hemisférios se encontram e formam chuva, se deslocam para o norte. O nordeste brasileiro fica fora dela, e é aí onde a seca começa. Ao mesmo tempo, no sul do Brasil, o jato subtropical fica mais ativo. As chuvas se intensificam e o Rio Grande do Sul e Santa Catarina entram em alerta de enchentes. E agora uma curiosidade. 0,5 grau no Pacífico é igual a 2 destinos opostos no Brasil. Um El Niño moderado já é o suficiente para provocar seca no Nordeste e enchente no Sul simultaneamente. É o mesmo fenômeno, mas só que com efeitos contrários. No século XIX, os governos não tinham meteorologia, tinham calendários religiosos e observações empíricas. Quando em 1877 chegou com a seca simultânea em 4 continentes, ninguém sabia que havia uma única causa. Na Índia colonial, a quebra das monções destruiu a produção agrícola de uma das regiões mais populosas do planeta. O vice-rei britânico, Lord Lytton, se recusou a interromper as exportações de grãos para a metrópole, mesmo com a população morrendo de fome. Segundo registros da época, ele declarou que os preços altos são os salvadores naturais da situação e que o governo não deveria interferir. Na China, 5 províncias estratégicas perderam a safra inteira. Estima-se que entre 9 e 13 milhões de pessoas morreram de fome no norte do país. No Brasil, a grande seca se estendeu por 3 anos. 500 mil pessoas morreram em 8 províncias, 5% da população do Império. As cidades do interior do Ceará ficaram sem água. O fluxo de retirantes para o litoral criou campos de refugiados improvisados que os contemporâneos chamavam de campos de concentração.
As estimativas mais conservadoras da historiografia apontam para 30 a 50 milhões de mortes globais em função da fome e das doenças associadas à seca de 1877 e 1878. Isso representa entre 3 e 4% da população mundial daquele período. Para dimensionar, se o mesmo percentual de mortalidade fosse aplicado à população atual, o equivalente seria mais de 250 milhões de vidas, mais do que toda a população brasileira. E a causa climática central era o único El Niño que atingiu o pico de 3,5 graus Celsius acima da média histórica no Pacífico Equatorial. O historiador Mark Davis, no livro Holocausto da Era Vitoriana Tardia, argumenta que o El Niño criou a seca, mas foram os políticos coloniais que criaram a fome. Os sistemas locais de resiliência, desmantelados pelo imperialismo, não existiam mais para absorver o choque. E aqui mais uma curiosidade. O El Niño de 1877 atingiu 3,5 graus acima da média no Pacífico. As projeções para 2026 apontam para anomalias entre 2,7 e 3,8, dentro do intervalo do evento que matou dezenas de milhões. Desde 1950, a NOAA registra 5 episódios de El Niño classificados como fortes. Em 1972, 10 anos depois em 1982, em 1997, 2015, 2020 e 2023. Cada um deixou uma marca diferente. O de 97 causou secas severas na Indonésia, enchentes históricas na Califórnia e o maior surto de tornados da história da Flórida e perdas econômicas globais estimadas em mais de 5 bilhões de dólares ao longo dos 5 anos seguintes. O de 2015 coincidiu com os anos mais quentes já registrados na história moderna e amplificou eventos extremos em 23 países simultaneamente. O de 2023 foi o mais recente, porque encharcou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, quando as chuvas equivalentes a 2 meses caíram em 48 horas. No total, 146 mortes, mais de 200 mil pessoas desabrigadas. E aqui está o ponto central que a maioria das coberturas não explica. A intensidade de cada El Niño, medida pela anomalia de temperatura no Pacífico, não aumentou dramaticamente de ciclo para ciclo. O que aumentou foi a temperatura base do sistema. É como se você continuasse aplicando a mesma força no pistão, mas o gás dentro do cilindro ficasse progressivamente mais quente. A mesma pressão produz uma explosão maior. Os eventos de 97 e 2015 atingiram aproximadamente 2,8 graus Celsius de anomalia no índice Niño 3.4. O mesmo valor em 2026 vai produzir um impacto diferente, porque os oceanos que recebem esse calor já estão com temperaturas excepcionalmente acima da média antes mesmo do fenômeno começar. Em maio de 2026, enquanto este vídeo é gravado, a NOAA informa que há 90% de probabilidade de que o El Niño se formar no segundo semestre deste ano e 96% de chance de persistir até fevereiro de 2027. As águas subsuperficiais do Pacífico Equatorial, até 300 metros de profundidade, já apresentam anomalias positivas de temperatura superiores a 2 graus em uma ampla faixa. Em alguns pontos, próximo à costa do Peru, os desvios já passaram de 3 graus acima da média histórica. Essas águas subsuperficiais são o estoque de calor que alimenta o El Niño. Quando ela sobe para a superfície, o fenômeno se instala. E o estoque atual, segundo o IMET e o CPTEC, é comparável ao observado antes dos maiores episódios já registrados. A incerteza agora não está se o El Niño vai se formar. A formação é praticamente certa. A incerteza está na intensidade. A NOAA calcula que há 65% de chance de o fenômeno atingir a classificação forte ou muito forte a partir de outubro. A categoria muito forte, tecnicamente, acima de 2 graus Celsius de anomalia. É o que os cientistas chamam de informalmente super El Niño. Os eventos de 97 e 2015, os maiores dos últimos 50 anos, atingiram aproximadamente 2,8 graus de anomalia. O modelo europeu ECMWF e o americano CFS já projetaram o cenário em que 2026 supera esses valores. O climatologista Zach Hausfader, do Berkeley Heart, estima que 73% de chance de 2027 se tornar o ano mais quente já registrado no planeta.
puxado pelo calor que o El Niño vai liberar dos oceanos para a atmosfera. E aqui uma curiosidade do Sabino. O El Niño, de 97 a 98, teve perdas econômicas de 5,7 trilhões em 5 anos. Valor estimado por pesquisa publicada na revista Science de 2023. O El Niño, de 2006, começa num sistema climático mais quente do que aquele. A professora Death Side, da Universidade de Washington, que estudou o Super El Niño de 1987, resume o problema de forma direta. Abre aspas. O que é diferente agora é que nossa atmosfera e nossos oceanos estão substancialmente mais quentes do que na era vitoriana. O que significa que os extremos associados podem ser mais extremos. E isso não é especulação, é física básica. Um oceano mais quente evapora mais, carrega mais umidade e quando chove, chove mais. Uma atmosfera mais quente retém mais calor e quando ele injeta energia adicional nela, os picos de temperatura chegam mais alto. É o mesmo El Niño, só que num sistema diferente. O Brasil é um dos países mais afetados pelo El Niño no mundo. Não porque seja mais vulnerável, mas porque é grande o suficiente para ser atingido pelos dois efeitos opostos ao mesmo tempo. No norte e no nordeste, o deslocamento da zona de convergência intertropical para o norte retira as chuvas da região. A seca se aprofunda para o agronegócio de sequeiro, que é culturas que dependem de chuva natural. A perda da safra pode ser severa. Para a geração hidrelétrica, o Brasil produz 70% de sua energia em hidrelétricas. A queda nos reservatórios impacta diretamente a conta de luz e a estabilidade do sistema elétrico. No sul, o efeito é oposto. O El Niño ativa o jato subtropical, que funciona como uma mangueira atmosférica em direção ao sul do Brasil. O solo se encharca, o risco de deslizamentos e enchentes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul aumenta exponencialmente, como o país já viu em 2023 e 2024. O INMET e o INPE emitem notas técnicas conjuntas alertando para impactos diretos no agronegócio. No norte e no nordeste, as culturas de sequeiro, milho, feijão, algodão, enfrentam riscos elevados de perda. No sul, os cereais de inverno sofrem com o encharcamento do solo e com o favorecimento de doenças fúngicas nas lavouras. Tudo isso por conta da chuva. Isso significa que mesmo que o El Niño que produz a seca no nordeste pode dificultar a colheita no sul. A produção agrícola brasileira, que representou mais de 20% do PIB nacional em 2024, entra numa janela de incerteza nos dois extremos do país ao mesmo tempo. Há um paradoxo incômodo no centro dessa história. Em 1877, ninguém sabia o que era o El Niño. A seca chegou como castigo divino, explicado por senadores do Império como uma punição moral. A ciência, que conectaria as mortes do Ceará ao aquecimento no Pacífico, só viria décadas depois. Em 2016, sabemos exatamente o que está acontecendo. A NOAA publicou previsões probabilísticas com 90% de confiança. O INMET emitiu alerta. O CPTEC mapeou os riscos por região. Os modelos climáticos do Centro Europeu do ECMWF estão rodando cenários de intensidade com precisão crescente. A diferença entre 1877 e 2026 não é o fenômeno, é o conhecimento sobre ele. E é aqui que a história se torna desconfortável. Porque saber o que vem não significa necessariamente estar preparado para receber. O sistema de alerta precoce existe. A capacidade de adaptação, reservatórios, infraestrutura hídrica, agricultura irrigada no semiárido, sistema de contenção de enchentes no sul, é fragmentada, subfinanciada e distribuída de forma profundamente desigual. Mike Davis, ao estudar em 1887, concluiu que o El Niño criou a seca, mas foram as decisões humanas, as prioridades políticas e econômicas da época que transformaram a seca em catástrofe. A mesma análise se aplica a 2026. O fenômeno está chegando. A variável que a ciência não consegue prever não está no Pacífico. Entre 1877 e hoje, a humanidade construiu satélites, supercomputadores, modelos climáticos que projetam meses à frente. Conseguimos prever o El Niño com uma margem de confiança que nenhum cientista vitoriano poderia imaginar. O que não mudou é a relação entre conhecimento e ação. O Pacífico está aquecendo. Os modelos indicam que o segundo semestre de 2026 será diferente. E a única pergunta que fica, a única que a ciência não resolve, é o que cada sociedade escolhe fazer com a informação que tem. Em 1877 foi uma tragédia sem aviso. 2026 será o que decidimos que seja.
Eu sou o Rodrigo e esse é o canal Sabena. Eu fui atrás dos dados, você fica com a conclusão. E até a próxima.